História de hoje: Irmãos até o fim. Epílogo. Se você não assistiu a primeira parte dessa história, acesse o link na descrição deste vídeo. O velho potiguar nem se incomodava mais com a presença deles na fazenda. Eram poeira naquele terreno que ele já considerava seu. E Augusto temia por algo pior. Se ele quisesse, bastava ordenar que seus capangas acabavam com todos e os enterrariam em qualquer buraco imundo. Augusto rezava todos os dias por proteção divina e sabedoria para resolver aquela situação. E Gerson se afastou dele. O tratava com frieza, falava só o necessário e passava a maior parte do tempo com sua esposa. Era horrível ver o irmão que tanto amava o tratar daquele jeito. Mas um dia aconteceu algo que não esperava. O velho potiguar veio falar com Augusto com ar de autoridade e arrogância. 2 dos meus bois foram mortos essa noite. Um dos meus trabalhadores encontrou as carcaças. Chama teu irmão. Essa noite eu quero vocês 2 vigiando o meu gado. E se afastou com a mesma arrogância que deu a ordem. Isso só aumentou a raiva de Augusto. Quando contou a Gerson, ele só me respondeu com a mesma frieza. Ah, tá. A gente é a propriedade desse infeliz agora, né? Tá bom. Ai. Tá, pega as espingardas que eu preparo os cavalos. À noite, os irmãos foram para a área onde o gado estava. Gerson nada falava com Augusto. Ficaram andando entre os animais. Finalmente, Gerson quebrou o silêncio. Cara, eu não entendo. Estamos aqui protegendo o gado para um ladrão de gado que roubou o nosso gado. Que droga de ironia é essa? Ele deve estar cometendo outro assalto em outra fazenda aqui próxima. Cara, minha vontade é dar um tiro no focinho desse cara. Pega do ódio. E ver seu filho pela cela da prisão? Gerson o olhou com raiva, mas quando ia dar uma resposta, os cavalos começaram a se comportar estranho. Estavam com medo de alguma coisa e o gado começou a ficar agitado. Tinha alguma coisa na escuridão que os animais estavam temendo. Imediatamente os rapazes se armaram e procuraram com as lanternas o que tinha assustado os animais, mas nada viam. A luz estava brilhando bastante e Gerson falou com deboche. Deve ser um lobisomem. Antes de Gerson terminar a frase, seu cavalo levantou a dianteira bruscamente, o derrubando no chão. O cavalo de Augusto estava arisco, muito assustado também. Ele só queria ver como seu irmão estava, mas o medo aumentou quando Augusto viu um enorme lobo cinzento andando em direção a Gerson. Gerson! Tira esse bicho rápido! Tá na sua frente! O enorme lobo andava bem calmamente em direção a Gerson. Estava pronto para atacar. Finalmente Gerson se recuperou e viu o animal. Pegou sua espingarda. Augusto também se preparava para atirar, mas não foram rápidos o bastante. O lobo investiu contra Gerson, o jogando no chão. Augusto conseguiu dar um tiro. Não se sabe se atingiu o lobo, mas ele saiu de perto do irmão e saiu correndo, engolido pela escuridão. Augusto correu até Gerson. Chegando perto, ele viu Gerson, que estava se contorcendo de dor. O colocou no cavalo e voltaram para a fazenda. Só quando chegamos na casa iluminada é que pôde-se ver o quanto ele estava ferido. Ele tinha um buraco no ombro esquerdo. O lobo o mordeu com violência e quase arrancou seu braço. Augusto pegou seu irmão e pôs na caminhonete e o levou para o hospital da cidade. 3 dias se passaram e finalmente Gerson voltou para casa. Todos estavam preocupados e aliviados por ele estar bem. Ele se recuperou em casa ao lado da esposa e, para não se passar por maluco, Augusto havia dito que ele fora atacado por uma onça. Não é mais fácil acreditar nisso, pois nem ele mesmo acreditava no que havia acontecido. Só que Augusto não tinha mais coragem de sair à noite para ver o gado, depois de ver aquele bicho horrível.
A boa notícia é que nenhum animal foi atacado desde a noite que Gerson fora atacado. Gerson se recuperou bem e mudou seu comportamento. Voltou a falar normalmente e tratar bem o seu irmão, sendo muito agradecido por tê-lo salvo daquele animal. Mas aquela noite não saiu da cabeça de Augusto. Afinal, que diabo era aquilo? Ele nunca acreditou em lobisomem, por mais que as pessoas da região dissessem que existia, mas eram apenas histórias, ninguém dizia que havia visto algo do tipo. Augusto só queria se convencer de que se tratava de um grande cachorro louco. Independente disso, as preocupações voltaram com o retorno do velho Potiguar. Logo a história do ataque da onça se espalhou e ele e seus funcionários ficaram sabendo. Então foi uma onça? Pelo menos não mataram mais nenhum animal meu. Bem, amanhã irão chegar novas cabeças de gado que adquiri. Vou colocá-las em outra quadra do terreno. Acho que a tal onça não vai voltar, não é? O senhor vai trazer mais animais pra cá? Não pode. Os 6 meses que alugamos pro senhor já acabaram faz tempo. O senhor tem que levar seus bois daqui. Temos que retornar à nossa produção. Eu vou tirar meu gado daqui quando eu quiser. Seu terreno é muito bom. Por que não trabalham fazendo frete com aquele seu caminhãozinho? A raiva que Augusto sentia se tornou uma fúria enorme, mas se conteve. Porém, o que o surpreendeu foi a calma de Gerson. Ele escutou todo aquele desaforo do velho e se manteve calmo. Isso deixou Augusto muito desconfortável. Se passou quase um mês do incidente com Gerson e, numa manhã, o velho Potiguar veio até eles. Noite passada, os homens que deixei de vigia no pássaro disseram que viram um bicho enorme atacando um dos meus bois. Disseram que não era onça porcaria nenhuma. Disseram que era o diabo e agora não querem mais ficar aqui. Vocês disseram que tinham espantado o bicho. Seus mentirosos, covardes. Pois essa noite vocês vão caçar o desgraçado e terminar o serviço. Antes que Augusto pudesse falar alguma coisa, o Gerson se adiantou e falou, mas falou de uma forma muito calma, um tom de voz que seu irmão nunca escutou. Desculpa, mas a gente não trabalha pro senhor. Caça você mesmo a sua onça. Aliás, eu acho que já é hora do senhor ir embora do nosso terreno, não é? Vai embora, leva o seu gado. E, na verdade é o nosso gado, né? E dos outros que o senhor e seus bandidos roubaram. Mas tudo bem. Leva e viva a sua vida patética, bem longe daqui. Mas eu tenho certeza que um dia a tua hora vai chegar, rapaz. O velho Potiguar ficou paralisado, escutando tudo aquilo. E Augusto sentiu um enorme calafrio escutando seu irmão mandar aquela praga pro velho, que, indignado, nada disse, apenas deu as costas e foi embora. Naquele mesmo dia, caminhões chegaram para levar os animais embora. Foi um momento de alívio. No fim da tarde, não havia mais nenhum animal do velho e, finalmente, todos poderiam retomar a produção sem se preocupar com aqueles bandidos no terreno. A vida voltaria à normalidade novamente. Só que, mais uma vez, o destino não foi favorável para os irmãos. Naquela noite, todos estavam jantando felizes com a recuperação do Gerson e a saída daqueles marginais. Uma comida maravilhosa que a mãe e a mulher do Gerson fizeram. Um verdadeiro deleite dos deuses, que ficou com um gosto muito ruim quando 6 homens apareceram armados e os amarraram. O desespero tomou conta de todos. Aquilo que Augusto mais temia aconteceu. O velho Potiguar voltou e queria descontar sua raiva. Leva os dois lá pra fora, tá uma lua linda. Vocês vão adorar ver pela última vez. Ajoelha aí. Mas quando tentaram colocar o Gerson de joelhos, ele conseguiu arrebentar a corda e dar um soco forte no homem que o estava segurando. As mulheres começaram a gritar de desespero.
Gerson se movia rápido e derrubou os outros homens antes que eles pudessem atirar. Mas o velho Potiguar foi mais rápido e atirou no rapaz. O tiro jogou Gerson no chão. Ele estava se contorcendo de dor e deu um grito estridente de agonia e raiva. Não adiantou, porque o velho deu mais um tiro que o acertou na barriga. Os homens que ele havia derrubado pegaram as armas e estavam prontos para matar a todos. Augusto já havia aceitado a morte, mas tudo mudou quando aquele enorme lobo cinzento apareceu e investiu contra os homens, uivando e rosnando forte. Ao que parece, o grito estridente de Gerson havia atraído o lobo. Os homens saíram correndo desesperados, vendo aquele lobo monstruoso. Mas o velho Potiguar mirou no lobo e deu um tiro. O animal caiu e gritou de dor. Quando o velho tentou atirar novamente, Gerson pulou e o agarrou por trás, o estrangulando. O velho caiu morto no chão. Gerson permaneceu parado ao lado do cadáver, sangrando por causa dos tiros e respirando ofegante. Augusto conseguiu se desamarrar e soltar todos, mas a situação era desconcertante. O lobo se levantou também e ficou os encarando e rosnando. Mas devagar o lobo caminhou até o Gerson, que ficou parado olhando o animal. O lobo apenas o cheirou e parou de rosnar. E antes de ir embora, o lobo abocanhou o corpo do velho Potiguar e o levou embora. Quando todos se acalmaram e o choque havia passado, algo começou a acontecer com Gerson. Ele estava tremendo muito, suando forte. O sangue dos ferimentos do tiro haviam parado de escorrer e seu corpo estava devagar, se enchendo de pelos. Todos ficaram paralisados vendo aquilo. Sua mãe começou a chorar e a mulher de Gerson o abraçou e chorou também. Seu pai estava ao lado de Augusto, não tirava os olhos do filho. Gerson beijou sua esposa e a barriga dela, se despedindo do filho que ainda não nascera. Abraçou a mãe e o pai, dizendo que os amava muito. Quando chegou perto do irmão, Augusto pôde ver que seus olhos já estavam diferentes. Eram como olhos de lobo e seus dentes já eram muito grandes para caber na sua boca. Ele apenas o abraçou e disse no ouvido: Cuida da minha família, irmão. Por favor, cuida do meu filho como se fosse seu. E devagar foi embora, na mesma direção em que o lobo havia seguido. Toda a dor que Augusto sentiu não se compara com a dor de ver seu irmão ir embora. Vovô Augusto terminara sua história para sua neta, que nunca havia visto seu alegre avô chorar. Então papai não é seu filho? Eu criei seu pai como um filho. Eu o amo da mesma forma. Então aquele lobo ali... Não tô entendendo. Mas nem a lua cheia. Por que ele não virou homem? Infelizmente não acontece como nos filmes. Isto é algo permanente. E a garota olhou o lobo de outra forma. Um olhar de pena, tristeza. Um olhar para uma criatura que viu seu filho crescer e nunca pôde tocá-lo. Bom, vá se deitar, criança. E não conte nada do que lhe disse. Essa história é sua. Apenas para que um dia você conte para seu filho. A menina se levantou, abraçou seu avô e andou até a porta para entrar em casa, mas se deteve para ver novamente o lobo que a estava olhando, e que, para seu espanto, ao lado daquele lobo havia outro de cor cinza, também olhando para o vovô Augusto. Quando a menina entrou em casa, vovô Augusto se levantou da cadeira, jogou fora seu cigarro e falou para os lobos à sua frente. Boa noite, meu irmão.
Até a próxima lua. Narração: Tami Macedo. Participação: Eduardo Gonçalves, Manuele Alessi, Rafael Conde, Natanael Filho e Boni Lopes.